Para a maioria das pessoas, o termo sociedade secreta passa a imagem de homens ricos reunidos em salas secretas para manipular as alavancas do poder mundial. Máscaras ou roupas estranhas podem fazer parte do figurino. De fato, ao longo da história, algumas dessas sociedades secretas foram tão influentes a ponto de mudar o curso da história, enquanto outros se contentam em capacitar ou enriquecer seus membros. Algumas sociedades secretas influenciaram movimentos religiosos, planejaram a queda de governos e ajudaram a iniciar uma guerra mundial, enquanto outras lutavam por causas altruístas. E eu estou aqui para falar exatamente sobre as sociedades secretas mais poderosas e influentes do mundo. Para começar, vamos falar da famosa maçonaria. Tudo bem que hoje em dia a maçonaria não pode ser considerada uma sociedade secreta, mas no passado as coisas eram bem diferentes. Se atualmente a maçonaria é inocente e trata coisas como amizade fraterna, a verdade é que essa talvez seja a mais famosa sociedade secreta que já existiu. A organização foi fundada em 1717 e os membros argumentam que não é uma religião, embora sejam encorajados a acreditar na existência de um grande arquiteto do universo. Essa sociedade é famosa por ter apertos de mãos secretos, símbolos misteriosos e por ter ajudado a planejar a Revolução Americana e Francesa. Com filiais por todo o mundo, os membros poderosos da maçonaria incluem George Washington, o compositor Mozart, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e o astronauta Buzz Aldrin. Existem muitas versões sobre a origem da maçonaria, mas a mais aceita diz que ainda na Idade Média, os primeiros membros formavam uma guilda de pedreiros que, ao contrário da maioria dos outros plebeus, tinham meios de viajar para diferentes cidades e terras, o que deu a esses artesãos uma visão de mundo completamente diferente dos costumes locais. Com o passar dos anos, os maçons pararam de falar apenas de trabalho e começaram a discutir ideias filosóficas baseadas no iluminismo, como o antimonarquismo, governo constitucional e republicano. Ao se organizar, os maçons traçaram um novo conjunto de valores morais e espirituais, além de uma série de cerimônias e rituais. Apesar de ter sido uma sociedade secreta, como eu disse, hoje em dia não é tão secreta assim. A verdade é que os maçons são uma sociedade próspera, com lojas maçônicas espalhadas por todo o mundo e muitas ações dedicadas à caridade. Já ouviu falar em uma sociedade secreta chamada Skull and Bones? Por mais louco que pareça, a Ordem da Caveira e Ossos, em tradução livre, é uma sociedade da Universidade de Yale e era originalmente conhecida como a Irmandade da Morte. Essa é uma das sociedades secretas estudantis mais antigas dos Estados Unidos, fundada em 1832 e voltada para a elite. Dizem que os membros usam rituais de inspiração maçônica até hoje e se reúnem todas as quintas e domingos de cada semana em um prédio que chamam de tumba. De acordo com os documentos da biblioteca da Universidade de Yale, os nomes dos membros não eram mantidos em segredo até a década de 1970, mas os rituais eram algo que eles sempre preferiram esconder. Curiosamente, os ex-presidentes dos Estados Unidos que faziam parte da família Bush eram membros da sociedade enquanto estudavam em Yale. E vários outros membros, por coincidência ou não, ficaram famosos ou conseguiram acumular grandes fortunas. O que acontece entre os membros dessa sociedade secreta? Ninguém sabe. E talvez seja por isso que a sociedade está cercada por teorias da conspiração. Uma das teorias mais populares fala que a CIA
a agência de inteligência civil do governo dos Estados Unidos, foi construída com base em membros dessa sociedade. A CIA chegou a divulgar uma nota de esclarecimento em 2007, negando a teoria. O que é que acontece dentro da sociedade? Skull and Bones. Isso ainda permanece sendo um grande mistério da humanidade. Algumas sociedades secretas são tão influentes que conseguiram mudar a história sem nem mesmo terem existido. Ficou confuso sobre o que eu falei agora? Bom, essa é a história de uma sociedade secreta chamada Ordem Rosa Cruz. A história conta que a Ordem Rosa Cruz teria sido ideia de um grupo de protestantes alemães em 1600, quando uma série de 3 documentos foi publicada. Os textos falavam que essa sociedade foi fundada por um médico alemão chamado Christian Rosenkreuz. Ele supostamente adquiriu conhecimento antigo e místico durante uma peregrinação a Jerusalém e formou a ordem secreta ao retornar à Europa. Os textos também falam sobre uma viagem alucinatória a um castelo mágico para testemunhar o casamento de 2 seres criados a partir das cinzas de um pássaro morto. O fato é que a maioria dos historiadores concorda que a organização nunca existiu de verdade e a figura central do movimento, Rosenkreuz, provavelmente era apenas uma alegoria. Também já relacionaram a autoria dos textos a um teólogo alemão chamado Johann Valentin André, que pode ter pensado neles como uma piada, mas o fato é que esses documentos foram levados a sério e inspiraram o que ficou conhecido como o Iluminismo Rosa Cruz. Estudiosos afirmam que os textos tinham um pensamento religioso, místico e científico que inspirou uma nova visão do mundo. Atualmente, existe um grande número de ordens e fraternidades Rosa Cruzes, e várias delas afirmam estarem intimamente ligadas ao original. Porém, todas elas têm o mesmo objetivo, que é continuar o trabalho de Christian Rosenkreuz, que talvez nem tenha existido. O grupo Bilderberg é o nome dado a uma sociedade e a pessoas altamente influentes que se reúnem todos os anos em segredo. Geralmente, os encontros têm uma forte segurança militar e são supostamente patrocinados pelo governo. O que eles discutem? Isso também é um segredo. Os encontros parecem ser uma espécie de conferência, geralmente realizados em hotéis 5 estrelas. Para ter acesso a uma dessas reuniões, é preciso receber um restrito convite. Sabemos que a primeira reunião ocorreu em 1954, no hotel de Bilderberg, na Holanda. O polonês e conselheiro político Joseph Ratzinger, preocupado com o crescimento do anti-americanismo na Europa Ocidental, propôs uma conferência internacional na qual líderes de países europeus e dos Estados Unidos seriam reunidos com o objetivo de promover o entendimento entre as culturas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Embora a agenda e a lista de participantes estejam disponíveis ao público, não está claro quais detalhes são discutidos pelo próprio grupo. Além disso, o conteúdo das reuniões é mantido em sigilo e os participantes se comprometem a não divulgar o que foi debatido. A explicação do grupo para o sigilo é permitir que as pessoas falem livremente sem ter medo que a grande mídia interprete de maneira equivocada, ou seja, é um lugar em que as pessoas poderosas podem falar o que pensam sem medo de serem canceladas. Por aí. Contudo, assim como qualquer outra sociedade secreta, o grupo Bilderberg também está constantemente rodeado de controvérsias e teorias da conspiração. Por fim, vamos falar dos famosos Illuminati, considerado o desdobramento mais
radical do iluminismo. Os Illuminati foram estabelecidos na Baviera, na Alemanha, em 1776, pelo jesuíta Adam Weishaupt, que iniciou a organização em oposição à poderosa Igreja Católica. Mas quem iria ter a audácia de enfrentar a Igreja Católica nesse tempo? Hein? Talvez por isso, essa organização foi criada como uma sociedade secreta. O objetivo de Adam era muito claro: dar menos destaque à religião organizada e introduzir um novo conceito de iluminação pela razão. E pelo fato de não exigir a crença em um ser supremo, o grupo se tornou muito popular entre os ateus. Adam trabalhou duro para recrutar membros, até mesmo se infiltrando nas lojas maçons para trazer pessoas para seu movimento. Em algum momento, no final dos anos de 1700, essa sociedade acabou. Porém, os teóricos da conspiração acreditam que os Illuminati existem até hoje, mesmo que existam poucas evidências confiáveis. Alguns até dizem que a sociedade Skull and Bones seja uma filial norte-americana dos Illuminati, só que esse fato também nunca foi confirmado. Mesmo sabendo que essa sociedade acabou há anos, muitas pessoas acreditam que os Illuminati ainda estão operando e gerenciando as principais ações dos governos do mundo. Acredita-se ainda que eles desejam criar um governo mundial baseado em princípios humanistas e ateus. Eu não sei até que ponto as histórias sobre sociedades secretas são verdadeiras, mas devo concordar que existe muita coisa estranha acontecendo por aí que pode ser relacionada a elas. E você? Gostaria de ver mais um vídeo sobre sociedades secretas aqui no canal? Nos vemos em breve. Tchau!